Bom, boa tarde. Antecipo certamente como um bom espetáculo de futebol, um bom jogo de futebol. Acredito que seja extremamente competitivo e que vai ser um bom jogo de futebol para quem ama o jogo, e para aqueles que amam jogos divididos, competitivos, emocionantes, apaixonantes. E um jogo que vai ser jogado dentro do campo, mas eu também acredito que será jogado fora do campo. Normalmente o Vitória, com os seus adeptos apaixonados, aqueles verdadeiros adeptos puros que lutam e jogam lado a lado com a sua equipa, mas nós também temos jogado sempre com 12, e ainda mais esta semana eu acredito, vestindo a nossa pele, a pele do Conselho, jogando com a nossa camisola feita dentro das nossas terras, feita pela nossa gente, vamos ainda mais jogar com 12 jogadores. Vai ser um jogo que acredito que seja jogado 12 contra 12, nós vamos fazer tudo para ganhar dentro do campo, eu sei que os nossos adeptos vão ganhar também fora do campo, para no final festejarmos juntos. Boa tarde, Mister. João Albuquerque, Jornal da Record. O Vitória foi um clube que começou a temporada um bocadinho tremida, mas agora está a subir aos poucos. Na sua opinião, a que se devem estas melhorias que Vitória é que espera? Espera um Vitória com uma resposta a dar neste campeonato? Bom, eu espero um Vitória que lute para ganhar. Eu acho que o Vitória é um clube, pela sua exigência e pela sua obrigação, que só sabe viver a lutar para ganhar e só assim é que tem que ser. É a minha opinião e que vai encontrar um Famalicão que dentro de portas vive dessa maneira. É o nosso pensar, é o nosso viver, é viver para ganhar e é natural que o Vitória, com o desenrolar da época, tenha vindo a melhorar, porque sempre que existem apostas em treinadores que chegam, treinadores novos, que trazem ideias, sempre que existem mudanças no plantel, as ideias têm que entrar, o trabalho tem que ser feito, é preciso apertar porcas e parafusos, é preciso que os jogadores entendam a ideia, é preciso que os caminhos comecem a ser bem trabalhados e sentidos, para que depois comecem a aparecer dentro do campo. Por isso eu acredito que semana atrás de semana o Vitória vai ter um processo de jogo mais efetivo e um processo de jogo mais aprimorado. Mas nós somos uma equipa e somos um clube que olha muito para dentro, que olha muito principalmente para si próprio e para aquilo que é o seu processo. Aí nós olhamos para o nosso jogo, que também tem vindo a crescer, e que certamente vai chegar ao dia da manhã com o pressuposto de sermos nós a liderar os caminhos do jogo, sermos nós a sermos emocionais, mas também muito racionais, num jogo que vai ser ligado à emoção, mas que vai ter que ter muita razão para que no final a equipa que o vá ganhar tenha tido uma preponderância perante a outra. Olhando as partes, o Famalicão tem sido claramente bem mais constante naquilo que é o seu estilo de jogo, contraponto a um Vitória. E um Vitória que também sofre bastantes golos, tem 12 golos, contraponto ao Famalicão, que só sofreu 4, também com um processo defensivo bem mais definido. Como é que aqui as partes podem jogar neste encontro? E se o Famalicão poderá explorar ou não estas eventuais fragilidades que o Vitória tem mostrado defensivamente? Bom, estamos a falar até de duas equipas que, do ponto de vista daquilo que é a estrutura estática, têm estruturas semelhantes, mas depois com dinâmicas muito diferentes. Não vejo dinâmicas parecidas entre uma equipa e a outra, vejo caminhos diferentes para atingir objetivos. Nós somos uma equipa que já se conhece bem, mas com uma equipa que também ainda tem muito para crescer, com jogadores muito jovens, mas que temos sido sólidos naquilo que é o nosso caminho. Vamos procurar encontrar os caminhos que queremos para o jogo de amanhã, mas acredito também que o Vitória olhou bem para nós, procurou encontrar quais são os caminhos para nos ferir naquilo que tem vindo a ser um melhor aproveitamento do seu jogo, vem de 2 vitórias, juntando o campeonato e a Taça de Portugal, mas nós temos sido extremamente sólidos e, como eu tenho dito, temos sido muito mais até do que aquilo que têm sido os resultados, mas é óbvio que nós vivemos muito melhor, só queremos viver com a felicidade da vitória e os projetos são cimentados a ganhar. Nós acreditamos nisso. Obviamente que há muito mais num jogo de futebol daquilo que é o resultado quantitativo, mas nós queremos ganhar e queremos amanhã ganhar também, e como eu disse, queremos ganhar dentro e fora do campo, para depois festejarmos todos juntos e ganharmos mais 3 pontos nesta caminhada que é ainda muito longa. Portanto, na sequência do processo de crescimento do Famalicão, quais são as melhorias que nota? A partir de agora a partir de há uns, digamos, quase há um mês para cá, eu acho que começamos a encontrar melhor os caminhos para o gol. Ou seja, a associação entre os jogadores para encontrarem e criarem situações de gol tem sido muito mais fluida, na minha opinião. Podemos caminhar por fora, podemos caminhar por dentro, sentir quando é que é por fora, quando é que é por dentro, ou seja, encontrar os caminhos para atrair o adversário em determinado sítio para depois terminar no outro. Agora é sentida de uma forma mais coletiva.
Andávamos num processo que era ligado e foi ligado durante algum tempo de uma forma mais simplista e criação de momentos para jogadores do ponto de vista individual. Somos agora mais uma equipa coletiva em que o sentimento do que é fazer é sentido por todos ao mesmo tempo. E quando assim é mais difícil para o adversário nos parar. O que nos traz também mais possibilidades, ou seja, traz-nos um jogo não tão objetivo naquilo que é um só caminho, mas por muitos caminhos para poder atingir o adversário. E depois as características dos jogadores, ou seja, temos vindo a demonstrar semana atrás semana, ou até a Taça também é um bom exemplo disso mesmo, que este é um plantel com jogadores de características diferentes, com possibilidades diferentes, mas que nós acreditamos muito em todos eles e por isso ter um jogador ter A ou ter B não é a mesma coisa e traz sempre coisas diferentes ao jogo, tendo nós as nossas âncoras e os nossos princípios coletivos, as características individuais dos jogadores depois dão-nos coisas diferentes ao jogo. Mister, ganhou esta semana um campeão do mundo sub-20, enfim, com o destaque que teve, marcou os 2 golos na final, o segundo melhor jogador do torneio, o melhor marcador a par também o segundo melhor marcador com o mesmo número de golos. Zabiri foi o homem do momento, é o homem de quem se fala. O que é que espera deste jogador aqui no Futebol Clube Famalicão? Bom, primeiro dizer que estamos todos muito orgulhosos daquilo que o Zabiri fez no Mundial, é uma satisfação muito grande. Eu dizia na semana passada que nós vivemos muito o dia-a-dia de todos aqueles, quer os que passaram cá, quer aqueles que ainda vivem cá e quando vão às seleções jogamos todos muito juntos e por isso estamos orgulhosos dele. Agora, foi um momento, mais um passo no seu desenvolvimento, um passo também de afirmação, mas foi um momento que agora tem que ser cimentado e alicerçado aqui dentro de portas e naquilo que é a sua prestação para a equipa. É verdade também, é importante dizer, que este é um processo de desenvolvimento, este é um clube que acredita muito no talento do jogador, que acredita muito no desenvolvimento desse talento e que há planos que estão estabelecidos e que têm vindo a ser levados dia atrás dia, semana atrás de semana, para que o jogador cresça. E por isso é importante este jogar associativo, este jogar extremamente ofensivo, este jogar que dá asa ao talento do jogador e como o Zabir há outros cá dentro, que vão ter o seu momento, que merecem o seu momento, que vão ter o seu futuro e que nós acreditamos muito. Nós não podemos nunca esquecer qual é o ADN deste clube, que é um ADN de viver com a ambição de um projeto coletivo, mas muito assente no talento individual e no desenvolvimento desse talento. Tenha esse talento vindo de Marrocos e consiga atingir objetivos com Marrocos, do ponto de vista daquilo que é a seleção, quer connosco, quer esse talento cresça nas nossas portas, na nossa terra, com os jogadores das nossas gentes. Nós acreditamos nesse desenvolvimento e, como eu disse, e penso que o Presidente também já disse, há mais Zabiris cá dentro para ter essa oportunidade de se mostrar, de agarrar o momento. E para isso é o projeto de desenvolvimento que nós acreditamos e que trabalhamos muito para que ele aconteça. É certo que vários treinadores dizem que pensam jogo a jogo, mas a verdade é que se aproxima aqui um ciclo difícil para o Famalicão, com a recepção à Vitória, e depois uma visita ao Nacional e depois uma recepção ao Futebol do Porto. Acredita que este é um dos ciclos mais difíceis da temporada para o Famalicão? Não sou dos treinadores que acho que venham ciclos ou acredito no trabalho diário de desenvolvimento do processo. São João de Ver foi difícil. E foi difícil a taça para muitos clubes da primeira divisão. Nós temos sempre que entender que o futebol hoje em dia está ligado àquilo que é desenvolvimento e momento. Desenvolvimento de um processo, depois o momento que é o jogo. E o jogo dita se ganha e se perde. Quem andar a pensar à frente está muito perto de tropeçar no agora. Nós, o que vemos à frente são as possibilidades, o potencial, o crescimento dos nossos jogadores e do nosso jogo. O que pensamos agora é o jogo e agora. E não adianta nada nós estarmos a pensar, seja no que for, não seja no Vitória de Guimarães. Ou seja, o Vitória é uma equipa, uma boa equipa, que vale muito para aquilo que é dentro do campo, mas também fora do campo, que é uma equipa que tem ambição e obrigação e que certamente nos vai trazer problemas, mas nós vivemos na nossa forma de estar ligada ao desenvolvimento do amanhã, mas a pensar e a viver o hoje, e o hoje é preparar o jogo da amanhã e ganhá-lo. Só mais uma questão, aliás, já se referiu a isso logo na primeira resposta que deu. Os jogadores amanhã entram em campo com o terceiro equipamento, um novo equipamento, todo ele feito em Famalicão, passado, enfim, chamou até junto de si ou desenvolveu o processo com 9 empresas têxteis do Conselho do Famalicão, que mostra
também de alguma forma uma grande proximidade do clube à comunidade e da comunidade ao clube. Como é que vê este engajamento entre estas entidades naquilo que é a projeção do Futebol Clube Famalicão e do Famalicão enquanto conselho? Bom, eu acho que é o pináculo daquilo que é a ligação entre um clube e as suas gentes, e que o caminho tem mesmo que ser esse. E acho mesmo mais que o Famalicão pode ser olhado como um exemplo entre a relação do que é um investimento internacional e aquilo que é o não perder identidade. E seremos sempre mais fortes dentro do campo se jogarmos dessa maneira, se jogarmos ligados àquilo que é o desenvolvimento de talento, chegue ele de onde chegar, dentro de portas, fora de portas, mas agregado a um sentimento que é um sentimento de pertença. E o sentimento de pertença é o sentimento da nossa terra, dos nossos adeptos e da nossa gente. Por isso é que eu digo que nós temos caminhado lado a lado com os nossos adeptos. Foi incrível o apoio em São João de Ver. Tínhamos mais pessoas de Famalicão do que do São João de Ver. Eles têm jogado connosco. E os verdadeiros e puros adeptos, para mim, são esses. Não são aqueles que vão ver o jogo. São aqueles que jogam lado a lado com a equipa. E nós temos jogado sempre com mais um elemento, que são os adeptos. Se agora vamos ter ainda a possibilidade de vestir essa nossa identidade, de sentir na nossa pele a camisola das nossas gentes, temos que sentir ainda mais que não estamos sozinhos, que estamos acompanhados, e essa ligação entre adeptos, clube, entre sentimento de projeto e pertença, para mim é muito bonito, porque para mim é a essência do futebol. O futebol nasceu para os jogadores, através dos jogadores, mas para os adeptos desfrutarem. E quando se perder esta ligação aos adeptos e às gentes que amam o futebol passa a ser puro entretenimento, sem emoção e sem amor. E esta ligação de identificação entre os nossos adeptos, a nossa equipa, o nosso clube e o nosso projeto é que nos dá força para o futuro e é que nos alimenta todos os dias. Amanhã eles vão ter um papel fundamental e nós vamos sentir na pele essa camisola e no final vamos festejar com eles. Perfeito. Obrigado a todos.